Existe um erro que o mercado comete o tempo inteiro e repetidamente. Ele acontece porque o mercado, como é um organismo vivo, ele é viciado em curto prazo. Ele se apaixona por aquilo que está dando certo hoje, pelo que está crescendo mais rápido, pelo que parece mais inevitável. E quando ele se distrai com histórias fantásticas, existe um outro mundo que já vem rodando há séculos que não funciona à base de narrativa, mas realmente na realidade. Porque enquanto você pode criar uma empresa de tecnologia com meia dúzia de engenheiros e uma rodada de investimento, você não cria do mesmo jeito uma mina de cobre desse jeito. Você não cria um campo de petróleo. Não cria uma cadeia de produção de níquel ou urânio, por exemplo. Isso não acontece no mesmo ritmo que se cria uma tese bonita no mercado financeiro. Então, commodities, elas não obedecem o tempo do Twitter, que é super rápido. Elas obedecem à geologia. E quando você entende essa diferença, você começa a enxergar porque os superciclos são tão violentos. Não é por causa que a demanda fica louca da noite para o dia. É porque a oferta ficou estrangulada por tempo demais. E eu vou falar sobre isso. E aqui é a raiz do problema. O mundo deixou de investir em commodities por tempo demais. Foram décadas sem investimento. E esse subinvestimento não é um detalhe. Ele basicamente é o motivo de tudo, porque quando o capital decide que uma área não vale a pena ser investida, ele não apenas deixa de gerar retorno naquela área, ou seja, ele mostra que aquilo não tem futuro. Só que existe uma diferença entre fazer isso em áreas de tecnologia, por exemplo, e com commodities, porque o mundo, como a gente conhece, ainda é super dependente de commodities. E aqui eu falo de energia, de metais usados como matéria-prima de industrialização e eletrificação do mundo e outras coisas. Então eu vou focar nos metais, que é a área que eu mais estudo atualmente. As mineradoras, por anos, elas acabaram deixando de investir em novas minas porque basicamente sofreram por tempo demais com o custo do petróleo muito alto e também com o preço dos metais lá embaixo. Então, por décadas, as mineradoras não foram uma máquina de ganhar dinheiro, elas só sobreviveram. Por que então existiria dinheiro entrando loucamente nesse setor se ele não está gerando retornos tão grandes? Então o fluxo financeiro ele vai aonde a oportunidade é mais clara. Então quando não existe capex para potencialização de minas, quando não tem investimento em pesquisa para descobrimento de novas áreas de mineração, esse setor fica esquecido e muitas vezes sucateado. E aí foi o grande problema criado. Sem todo esse investimento, a oferta por metais está ficando cada vez menor, porque ao invés das mineradoras produzirem mais, elas estão produzindo cada vez menos. E sem esse CAPEX, a exploração se tornou fraca, infraestrutura e pesquisa também ficaram ruins e não existe mão de obra qualificada também para esse setor. Então, basicamente, foi tirado o incentivo do sistema para que novos projetos aparecessem. E isso aconteceu principalmente porque commodities, elas são um pouco ingratas no curto prazo. Elas sobem, caem, basicamente elas podem te quebrar ou te deixar rico, mas raramente elas dão aquela estabilidade que agrada esses investidores institucionais. E foi exatamente isso o que aconteceu depois do grande ciclo de commodities que a gente teve no início dos anos 2000. Então foi um boom muito forte que gerou muito excesso, gerou expansão, euforia e depois veio a ressaca. E quando a ressaca veio, o capital basicamente sumiu, o fluxo secou e os investimentos basicamente acabaram. Depois de anos com as mineradoras entregando resultados ruins, então o mercado tomou a decisão que ali não era um futuro. O futuro era tecnologia, software, era crescer sem precisar do mundo físico. Então todo o capital financeiro foi migrado para lá. Só que o mercado esqueceu que para esse mundo se sustentar, eles precisam de matéria-prima, ou seja, de energia e metais para eletrificação de toda essa tecnologia. Então o mundo digital só ficou mais dependente desse mundo físico. Você pode até transformar a forma com que você consome informação, mas não transforma a forma como você transporta comida, por exemplo. Você pode até criar uma inteligência artificial, mas você continua precisando de energia para fazer ela funcionar. Você pode criar carro elétrico, mas precisa dos metais para que esse carro elétrico seja criado. Então a verdade básica é que o mundo físico ficou barato demais e por tempo demais.
Então, quando uma coisa fica barata por muito tempo, o que acontece é que ninguém investe nela. Por que alguém ia investir bilhões para explorar uma área onde talvez exista cobre, para depois levar 5 anos até essa mina começar a operar? Se hoje o mercado está pagando muito mais num retorno rápido e fácil em algum outro lugar ligado à tecnologia. E por que uma mineradora vai comprar o risco exploratório, risco geológico, regulatório e assim, dependendo do país, muitas vezes risco político? Se ela pode simplesmente recomprar ações e dar dividendos para o acionista. Então aqui entra o ponto mais importante. Commodities são um jogo de paciência, de longo prazo, e o mercado foi treinado para ser impaciente. Só que quando o mundo decide parar de investir em commodities, ele criou uma armadilha estrutural para ele mesmo. E quando a demanda voltou para esse setor, a oferta não conseguiu reagir. E assim que a oferta não reage, né, dá um choque de oferta e demanda, que basicamente faz com que os preços disparem, e é o que está acontecendo. E esse é um grande problema das commodities, né, que a oferta delas é lenta, ou seja, não se cria minas nem se preparam elas para produzir em um mês. Leva meses, até anos, para deixar ela pronta. E é por isso que eu não coloco, por exemplo, nesse ciclo de commodities, agropecuária como um núcleo desse superciclo, porque elas são commodities, mas elas têm um ciclo mais rápido. Elas respondem mais rápido, conseguem aumentar a produtividade mais rápido, mudam áreas plantadas, pecuária tem ciclos, mas ainda assim ela é diferente. Agora, mineração e energia é oferta basicamente lenta. Então é uma indústria que não se expande com facilidade. E outra coisa é que o capex é gigantesco de uma mina. E é por isso que o mundo está cada vez mais descobrindo menos minas, explorando menos áreas e, em alguns setores, isso está chegando num limite. Em metais preciosos, por exemplo, se tornou cada vez mais difícil encontrar grandes descobertas relevantes de minas. O ouro é o metal monetário mais antigo do planeta, mas o estoque de novas grandes minas não cresce no mesmo ritmo do mundo. Para você ter uma ideia, não é descoberto nada, já faz 2 anos em relação ao ouro, e isso nunca aconteceu na história da humanidade. E isso importa porque quando o ouro começa a ser procurado de novo como reserva, você não consegue aumentar o supply dele como se fosse uma produção industrial. O ouro não é fabricado, ele é encontrado. E o que não foi explorado no passado acaba virando escassez no futuro. E por que isso está acontecendo agora? Porque a inflação do mundo é estrutural. A inflação que o mundo está vivendo não é apenas uma sequência de dados ruins publicados pelo governo, não é só um choque pontual, é uma relação estrutural, porque o sistema está mudando. O mundo está saindo de um período longo de globalização, mão de obra barata, energia controlada, né, preço da energia controlada, por um período que as cadeias de suprimento são mais frágeis. E a gente vê que a geopolítica também está pesando demais. Então, a energia e os metais voltaram a ser um ativo estratégico para os países. E além de tudo isso acontecendo, o mundo está endividado como nunca teve antes. A dívida alta muda toda a lógica política de tudo. Porque quando um país ou um bloco inteiro, como a Europa, está profundamente endividado, ele não tem liberdade para combater a inflação exatamente como deveria. Porque combater a inflação com seriedade significa aceitar a dor, aceitar um período de austeridade, aceitar que tem que ter uma recessão e também desemprego. E poucos governos, eles têm apetite para isso. Então, o que acontece é uma dinâmica que você busca combater a inflação até um certo ponto. Depois, você desacelera, você tenta controlar ela sem quebrar. E isso faz com que a inflação deixe de ser um pico e vire basicamente um regime. O mundo está entrando num modo onde o custo estrutural sobe o tempo inteiro, só que de uma maneira lenta, só que de uma maneira estrutural. Mas assim, só que os governantes, eles sabem que a maior parte do dinheiro do mundo não foi para alimentos, foi para imóveis, ações e tudo relacionado ao mundo financeiro. A inflação, né, que eu dizem em imóveis, ou inflação em produtos relacionados ao mundo financeiro, né, ações, foi muito maior do que a inflação de alimentos. Então, a inflação real do sistema, na minha visão, está ali. E como eles sabem que eles não podem controlar isso, o que eles fazem o governo diz que a inflação é uma cesta de produtos e chamam ela, por exemplo, de CPI.
Então eu gosto sempre de falar disso para você não se confundir também o que eu acredito que é realmente uma inflação. Mas vamos lá. E aí que acontece o início da rotação. Essa é a parte mais importante do vídeo, porque a rotação de capital do financeiro para o mundo real, ele não é um evento, ele é um processo. Não se tira todo esse dinheiro de uma vez. Então é um processo lento. Você não vê o dinheiro saindo de tecnologia da noite para o dia. Você não vê saindo de duration, de ações caras, mas você percebe alguns detalhes. Por exemplo, alguns fundos hedge americanos gigantes tinham menos de 1% de todo o seu capital em metais. E agora eles revelam em cartas que estão buscando migrar entre até 5% a 10% em metais para sua carteira. Então você começa a perceber esse movimento. Aquilo que era o centro do mercado começa a ficar instável. O investidor passa a questionar se o retorno futuro justifica o preço atual. E quando essa dúvida entra, o capital começa a procurar coisas que ele entende um pouco mais. E nada mais certo do que o ouro. O ouro sempre foi algo que o investidor entende de uma forma muito clara e muito mais fácil. O ouro, apesar de não gerar dividendos, historicamente ele é o porto seguro em crises. E é aí que os hard assets voltam a entrar no radar, porque o ouro ele não precisa de expectativa para ter valor. Energia não precisa de história para ter valor, precisa de demanda. Os metais não precisam de marketing para ter valor, por exemplo. Eles são o mundo físico em forma de eletrificação. E o ouro, nesse contexto, na minha visão, vira um termômetro do sistema. Ele sobe quando o mundo começa a ter desconfiança, quando o mundo começa a perceber que o sistema precisa de soluções políticas e não soluções matemáticas. E essas soluções políticas usadas são sempre as mesmas: inflacionar a moeda de forma controlada, desvalorizar de forma indireta e assim ir mantendo o sistema rodando. Isso, para mim, só vai pôr gasolina no preço do ouro que já está voando. E o ouro é o ativo que existe justamente para você se proteger contra isso. Ele não é crescimento, ele é uma reserva de valor. E por isso, quando você vê o ouro subindo em determinados regimes, você está vendo o sistema perdendo credibilidade, a moeda daquele sistema perdendo credibilidade. E outro ativo essencial para tudo que a gente está vivendo, e que eu tenho falado muito nos últimos tempos, é a prata. Porque a prata ela é escassa em termos de mercado, ela tem detalhes que tornam ela muito interessantes, porque ela é monetária e ela é muito industrial também. Ela participa totalmente desse processo de eletrificação do mundo, da transição energética, de painéis solares, componentes eletrônicos, enfim, de várias cadeias estratégicas. Então ela tem uma dinâmica rara. Quando o mundo vai para os hard assets, ela vai junto. Quando vai para reconstrução industrial mundial, ela sobe também. Então ela é um metal que combina com toda a evolução do mundo. E por isso que a prata costuma dar subidas muito rápidas, muito violentas quando ela começa a andar. Ela não é um ativo que sobe 10% e para. É um ativo que, quando entra o fluxo de verdade, é muita simetria. Porque o mercado ele é pequeno ainda e ele não absorve o capital como deveria. Então, quando entra fluxo, basicamente é uma máquina de alta. Quem me acompanha sabe que a minha tese, né, de prata, e eu acredito assim, eu não vejo a prata abaixo de $130 até o final do ano se não tivermos um crash. E agora, o que quase ninguém entende é a parte mais lucrativa de tudo. Apesar do ouro não pagar dividendos, existe um setor que já está sendo uma máquina de ganhar dinheiro e com certeza vai ser uma máquina de dividendos nos próximos anos. Assim como foi no período da crise de 29, que é o setor de mineração. Como eu falei na introdução, as mineradoras que sobreviveram a toda essa década problemática estão com o oceano azul para aproveitar todo esse movimento. E a mineração é um veículo que concentra duas forças ao mesmo tempo. A primeira é a escassez real do mundo físico e também a escassez de mineradoras. A segunda é a alavancagem operacional. Então, quando o ouro sobe 20%, a mineradora não tende a subir só 20%. Ela tende a subir 60%, 80%, até 100%, porque o lucro cresce muito mais. Porque pense comigo, os custos da mineração não sobem se o ouro sobe, nem caem se o ouro cai. Então, toda a alta do ouro, basicamente, é lucro no bolso do que ela vai conseguir minerar. E como a mineração foi odiada por anos no mercado,
como o mercado abandonou esse setor, as avaliações para esse setor ficaram comprimidas demais. Então, tudo está muito barato, principalmente pelos lucros que elas estão dando nos últimos trimestres. Então, você cria um cenário onde, se o metal apenas continuar no mesmo valor, as mineradoras tendem a mesmo assim subir muito, porque o preço-lucro delas ainda está muito baixo. Isso gera uma distorção. E distorções, elas não duram para sempre, elas fecham, então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Basicamente, quase tudo para mim me mostra que os próximos anos serão ótimos e terão ótimos retornos nessa área. O que eu acredito que seria um baque para o setor realmente seria uma crise muito acentuada, em que várias das indústrias fechariam e a demanda por reindustrialização mundial seria baixa. Só que esse cenário a gente está falando de um mundo basicamente parar de evoluir. Inteligência artificial ia parar de crescer e para mim isso não é nem de longe uma possibilidade. Na bolha.com a gente viu ter um crash, mas as empresas que sobreviveram foram as ganhadoras do mercado, porque elas continuaram investindo. Então, com certeza, para mim, a gente vai ter continuidade de investimento nessas áreas e a prata vai continuar sendo usada. Em um crash, na minha visão base, há uma consolidação possível desse setor, porque é um setor que em momentos de recessão é geralmente para onde o fluxo financeiro migra. Então, apesar de provavelmente sofrer uma queda inicial, como qualquer ativo, é onde eu acredito que a gente vai ter os melhores resultados, porque eles vão subir mais rápido e o fluxo financeiro vai migrar no meio da crise para lá. E para mim, mesmo nesse momento de queda, as mineradoras vão ser uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de imprimir dinheiro. Então, vão ter dividendos gordíssimos entrando na nossa conta todos os anos para quem tiver investido nesse setor. Só que aqui existe um ponto crucial que eu gostaria de falar com vocês também, que é a energia. Energia é o motor oculto desse super ciclo, porque a energia toda torna tudo mais caro ou barato. A gente está falando de transporte, fertilizante, mineração, indústria de defesa, construção, logística, enfim, tudo. Energia é o preço do funcionamento do mundo. E o que o mundo fez nos últimos anos foi subinvestir em energia do mesmo jeito que fez em mineração. Foi decidido que energia seria resolvida por discurso ideológico, por transições mais rápidas, por uma mudança de matriz em poucos anos, só que a energia não funciona assim. Uma transição de energia limpa tem que ser pensada em algo próximo de 20, 30 anos, não em 5 ou até 10. E mesmo que o mundo queira reduzir essa dependência, ele não reduz a velocidade que o capital saiu do setor. Porque o petróleo ele não precisa crescer uma demanda tão grande para subir, ele só precisa que a oferta não responda. E a oferta hoje está travada por anos desse subinvestimento que teve no setor, por declínio natural dos campos, por risco geopolítico. Então é uma commodity que você não liga e desliga também como os metais. E até por isso que eu acho que os Estados Unidos estão tão preocupados com isso e fizeram um movimento relacionado à Venezuela. E quando você entra num regime que a produção tem dificuldade de crescer, o preço vira uma variável política, ele começa a pressionar a inflação, juros, estabilidade social, e é por isso que energia cara é uma força macro que muda a tendência do mundo. E aí que vem a parte mais irônica, né? Energia cara dificulta a mineração, porque aumenta o custo, pressiona a margem, mas ao mesmo tempo, engraçado que ela fortalece o ouro, porque ela reforça a inflação estrutural do sistema. Isso cria um jogo de dominó. A energia sobe e com isso vem a inflação subindo, o ouro e a prata acabam subindo também e apesar da mineração ter um custo maior, a receita dela aumenta também. Então ela entra nesse mesmo fluxo. E o investidor que passou anos olhando para as narrativas de tecnologia começa a se lembrar que tudo o que existe depende realmente de energia e matéria. Então você passa anos ignorando isso e uma hora ou outra isso vai ser cobrado. E por isso que eu chamo isso de super ciclo, não porque tudo vai subir em linha reta, não porque o mercado vai ser bonzinho, mas porque existe uma distorção estrutural criada por décadas e, na minha visão, esse ciclo vai durar também década, pelo menos uma. Então, se a gente for pensar que o início desse super ciclo começou em 2023, que a gente consegue ver, eu acho que a gente tem bons aí 7 a 10 anos para surfar esse ciclo, mesmo que a gente tenha um crash no meio dele. A reconstrução do mundo, ela exige metais. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em um mundo que está endividado, politicamente instável, inflação estrutural, cadeias produtivas frágeis.
Então, o super ciclo é isso, não é um trade, uma mudança de regime. E quando você entende que o mundo físico ficou barato por muito tempo, você para de tratar commodity como uma aposta e sim uma leitura macro. Porque no fim, o que define o preço do mundo é realmente uma escassez de algum ativo que é muito procurado. Então, caso você queira entender um pouco mais dia a dia sobre as commodities, assina meu canal aqui ou o meu Substack, que eu tenho constantemente colocado artigos e vídeos sobre as oportunidades de metais, de mineradoras, e eu mostro também a minha carteira em metais para você estudar. E quem sabe se identificar com alguma dessas minhas teses. Quem quer algo mais especializado, que está buscando proteger a carteira de um eventual crash, que também é uma das minhas teses principais, ou que é um acompanhamento da tua carteira para surfar essa onda da melhor maneira possível, eu vou deixar um formulário aqui embaixo, preenche ele, é super rápido, que eu mesmo entro em contato com você. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e bons estudos. Até mais.